Continuando com as nossas discussões sobre o diagnóstico, nós vamos na aula agora falar sobre os princípios gerais e as especificidades do diagnóstico psicopatológico. Doug Galarrond, ele propõe como princípio geral do diagnóstico psicopatológico que há no processo diagnóstico uma relação dialética permanente entre o particular, individual, ou seja, aquele paciente específico, aquela pessoa em especial, e o geral, universal, categoria diagnóstica a qual essa pessoa pertence. Portanto, não se deve esquecer, os diagnósticos são ideias, construtos, fundamentais para o trabalho clínico e para o conhecimento científico. Então, o diagnóstico ele é uma proposta, uma proposição de avaliação. Ele não é uma sumidade, ele é um meio pelo qual eu posso identificar vários indivíduos que possuem um quadro semelhante e, a partir disso, pensar numa intervenção, num tratamento que seja eficaz para esses indivíduos que compartilham de quadros semelhantes. E o Doug Galarrond ele vai colocar que eu não vou ignorar o indivíduo, que eu não vou deixar de lado aquilo que é específico. Isso é considerado também, mas que eu não posso considerar somente a especificidade. A legitimidade do diagnóstico psiquiátrico sustenta-se na perspectiva de aprofundar o conhecimento, tanto do indivíduo em particular, quanto das entidades nosológicas utilizadas. Ou seja, quanto mais eu usar uma linguagem comum para descrever N indivíduos que têm aquele quadro semelhante, mais conhecimento eu vou ter em relação àquele diagnóstico, àquele transtorno. Isso permite o avanço da ciência, a antevisão de um prognóstico. Então, na outra aula a gente falou que o prognóstico é o que se espera de melhora, o que se espera em termos de evolução do quadro, e o estabelecimento de ações terapêuticas e preventivas mais eficazes. Além disso, o diagnóstico possibilita a comunicação mais precisa entre profissionais e pesquisadores. Então, esse é um tema que a gente já discutiu anteriormente, falando então da importância do diagnóstico como uma linguagem comum entre profissionais, também da questão de entender a evolução, o curso do transtorno, como pensar em ações que possam prevenir ou diminuir o impacto do transtorno na vida do indivíduo e da família dele. O diagnóstico psiquiátrico, agora a gente já entra nas especificidades, até então a gente estava falando dos aspectos gerais. Então, Doug Galarrond vai dizer, o diagnóstico psiquiátrico de um transtorno é quase sempre baseado preponderantemente nos dados clínicos, ou seja, muitas vezes o médico, eu quero saber se você está diabético, faz lá um exame de glicemia. Eu quero saber se você quebrou um osso, vai lá e tira um raio-x. Então, em várias áreas da saúde, nós temos exames que nos permitem constatar ou concluir ou são indicativos de que determinada patologia está presente. No caso da psiquiatria, da psicopatologia, não. Então, eu vou me basear preponderantemente na observação, no exame do estado mental, na entrevista clínica, seja com paciente, seja com familiares, para então compreender se de fato ele possui um transtorno ou não possui um transtorno. O que é complicado, como a gente já falou na questão lá inicialmente, da questão mais forense ou até mesmo de perícia médica, porque muitas vezes,
mesmo essa aula, né, em que eu explico sinais, sintomas, ou de psicopatologia 2, que eu explico os transtornos mentais, a gente tem muita informação na internet. Então, a pessoa ela pode se apropriar dessas informações e na entrevista clínica trazer esses sintomas na fala. E aí é que o profissional avaliador precisa juntar o máximo de informações possível, tanto de observação quanto dos dados de entrevista clínica, para então observar a evolução do quadro daquele indivíduo. O diagnóstico psicopatológico, com exceção dos quadros psicoorgânicos, por exemplo, quadro de delírio, a gente vai ver isso quando chegar lá na consciência, demência, síndromes focais, de um modo geral, não é baseado em mecanismos etiológicos supostos pelo avaliador. Baseia-se principalmente no perfil de sinais e sintomas apresentados pelo paciente na história do transtorno, desde que surgiu até o momento atual da avaliação. Portanto, eu vou precisar identificar quais os possíveis fatores relacionados àquele problema do indivíduo. Deve-se, portanto, manter duas linhas paralelas de raciocínio clínico. Uma linha diagnóstica baseada fundamentalmente na cuidadosa descrição evolutiva e atual dos sintomas que de fato o paciente apresenta, e uma linha etiológica que busca na totalidade dos dados biológicos, psicológicos e sociais uma formulação hipotética plausível sobre os possíveis fatores etiológicos envolvidos no caso. Então a gente sabe que muitos transtornos mentais, eles têm um componente genético muito importante. Por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar. Então, quando a gente vai avaliando se há outros casos na família com o mesmo diagnóstico, quando a gente traz, por exemplo, quando o sintoma surgiu para o indivíduo, possíveis fatores precipitantes, como estava o contexto socioeconômico dele, que fatores da situação de vida atual podem ter contribuído para o surgimento dos sintomas. Então, nenhum elemento é mais importante que o outro em psicopatologia. Eu não posso dizer que o aspecto genético em si é a condição necessária, única para o surgimento de um transtorno mental. Eu não posso dizer que os aspectos sociais que de fato adoecem o indivíduo. Eu não posso dizer que as questões individuais que se referem à história de vida daquele sujeito, nenhum desses fatores isoladamente pode ser visto como uma etiologia clara em relação ao surgimento de um transtorno. De modo geral, não existem sinais ou sintomas psicopatológicos específicos de determinado transtorno mental. Isso quer dizer que, de fato, não há sintomas patognomônicos em psicopatologia. Olha que palavra bonita, chique, né? Patognomônico. O que isso significa? Que não há um sintoma que seja exclusivo de um transtorno. Então se a pessoa tiver tal coisa, é certo que é tal coisa, né? Por exemplo, deixa eu pensar, alucinação. Então se a pessoa apresentar alucinação, ela tem esquizofrenia? Não. A alucinação é um sintoma que pode aparecer na fase de mania, no transtorno depressivo, no transtorno psicótico breve, pode aparecer no transtorno delirante congruente com humor, enfim, decorrente do uso de substâncias. Então, a tristeza. Bom, a tristeza é uma emoção básica. Ela vai estar exacerbada na depressão, mas só na depressão? Não. Então, não tem nenhum sintomazinho que eu possa falar.
Agitação. Se tem agitação, então é TDAH? É hiperativo? Não. A agitação psicomotora pode estar inclusive presente na depressão, por exemplo. Por isso que o diagnóstico psiquiátrico, psicopatológico é uma arte e é difícil. E por isso que ele não pode ser feito com muita pressa, porque eu tenho uma série de fatores a considerar quando eu vou pensar nas possíveis causas, fatores associados ao surgimento e à manutenção do transtorno na vida do indivíduo. O que quase nunca é produzido totalmente de forma idêntica pelos diferentes transtornos mentais e o quadro total, incluindo o desenvolvimento dos sintomas, o curso e o desenlace final da doença. Então, os sintomas, eles têm que ser vistos em relação ao conjunto. Tem um termo que se chama diagnóstico diferencial. O que o diagnóstico diferencial ele vai me dizer? É o transtorno A, é o transtorno B ou é o transtorno A e B? Por exemplo, quando eu falo de dificuldade de concentração, alteração de sono, agitação psicomotora, eu posso estar falando de um quadro de ansiedade generalizada como de um quadro de depressão. Esses sintomas são sintomas comuns aos dois transtornos. Como que eu vou fazer o diagnóstico diferencial? Pensando nos sintomas que são diferentes para cada um deles. Então, por exemplo, na ansiedade generalizada, eu vou ter uma contração muscular, uma rigidez muscular, eu vou ter preocupações relacionadas a aspectos do cotidiano. Na depressão, eu vou ter talvez pensamentos ou ideias de morte, eu vou ter perda do interesse ou prazer. Eu tenho também a questão, por exemplo, da dificuldade de tomar decisões. Então, eu preciso ver os sintomas que são diferentes para além daqueles que são comuns. Portanto, o diagnóstico psicopatológico repousa sobre a totalidade dos dados clínicos momentâneos. Exame do estado mental. Lembra que eu falei? Nós vamos passar o semestre inteiro aprendendo todas as funções mentais e aprendendo então a fazer o exame do estado mental, que como o próprio nome diz, estado é como eu estou num dado momento. Portanto, eu posso ter uma alteração do estado mental de manhã ou no final do dia, por exemplo. Os aspectos evolutivos, a anamnese, a história dos sintomas, a evolução do transtorno. Eu preciso entender quando o transtorno surgiu, como estava a vida do indivíduo no surgimento desses sintomas, com que frequência e intensidade esses sintomas se instalaram, se houve um momento de maior impacto ou importância desses sintomas. E é nessa totalidade clínica que detectada, avaliada e interpretada com conhecimento teórico e científico e habilidade clínica e intuitiva, conduz ao diagnóstico psicopatológico mais preciso e útil. Então, intuitiva, ué Aline, mas você fala de ciência, fala de clínica, fala de teoria, fala de intuição, porque a experiência do clínico que faz a avaliação traz informações relevantes. Eu me lembro, por exemplo, de uma dada situação que parecia muito um quadro de toque, por exemplo. E eu pensava, gente, mas parece toque, mas algo me diz que não é toque. E aí, observando melhor o todo, a gente viu que a coisa de limpeza, de faxina, tinha uma outra questão que não correspondia ao toque. Portanto, a intuição, ela entra
como parte da experiência clínica que nos alerta para alguns elementos. Por exemplo, eu me lembro que uma professora da graduação contou esse caso já faz tempo. Ela se chamava Marcionila. Ela contou uma situação assim, que uma paciente vem para ela com fortes dores de cabeça e que não passava com medicação. E aí ela levantou a seguinte hipótese: será que pode ser alguma questão em nível cerebral? Talvez algum tumor? Encaminhou para avaliação e era um tumor. E aí, várias das funções mentais dela se apresentaram prejudicadas porque ela tinha um tumor no cérebro. E em pouco tempo ela evoluiu a óbito. Portanto, é aquela frase, eu sempre costumo dizer, né? Primeira coisa que a gente aprende quando entra na graduação em psicologia é a famosa frase: o ser humano é um ser biopsicossocial espiritual. Espiritual tem entrado mais recentemente, alguns não consideram, não colocam a questão espiritual junto. Embora ela seja muito relevante, a gente tenha muitas pesquisas atualmente falando da importância ou do peso que muitas vezes a questão espiritual pode trazer na vida do indivíduo, tanto com aspectos positivos quanto negativos, mas enfim. Então, o ser biopsicossocial, muito bonito isso. E aí quando você vai avaliar o paciente, você considera somente a questão, a condição psicológica, ou somente a condição social. Não, se você está dizendo que ele é biopsicossocial, então você precisa considerar todos esses elementos na sua avaliação. O diagnóstico psicopatológico é, em inúmeros casos, apenas possível com a observação do curso do transtorno. Dessa forma, o padrão evolutivo de determinado quadro clínico obriga o psicopatólogo a repensar e refazer continuamente o diagnóstico. Uma das funções do diagnóstico em medicina, seria prever e prognosticar a evolução e o desfecho da doença. Ou seja, o diagnóstico deveria indicar o prognóstico. O que ele quer dizer até aqui? Primeiro, o indivíduo chega com uma queixa. Ele vai me relatar sintomas. A partir dos sintomas relatados, eu faço uma avaliação diagnóstica. A partir desse diagnóstico, eu vou prescrever um plano terapêutico e eu tenho uma previsão de um possível prognóstico, correto? Só que o que o Dalgalarrondo está dizendo aqui é que em psicopatologia, nem sempre eu consigo primeiro fazer um diagnóstico e então iniciar o plano terapêutico. Muitas vezes eu preciso acompanhar o quadro para ter certeza que a minha hipótese diagnóstica está correta. Então, às vezes essa lógica se inverte no contexto da psicopatologia. Não é incomum que o prognóstico, a evolução do caso, obrigue o clínico a reformular o seu diagnóstico inicial. Por exemplo, vamos pensar que chegue um indivíduo com 60, 65 anos, com humor deprimido, com uma confusão mental, com alguns pequenos lapsos de memória. A gente sabe, por exemplo, que não se indica a avaliação da inteligência enquanto o indivíduo está num episódio depressivo, porque isso pode influenciar a testagem. A volição, a vontade, a disposição, a motivação do indivíduo tende a estar comprometida num quadro depressivo. Então, se eu faço uma avaliação, uma testagem da inteligência,
É possível que isso seja comprometido por conta da depressão, tá? Então vamos pensar. Idoso, 60 e poucos anos, avolia, desânimo, é um início de Alzheimer, um Alzheimer em estágio inicial ou é um quadro depressivo? Se for um princípio de Alzheimer, eu vou observar uma queda contínua. Se for um quadro depressivo, muitas vezes eu posso ter, inclusive, a remissão espontânea de um quadro depressivo. Portanto, muitas vezes eu posso entrar com um tratamento, aí claro, em termos de medicação, vai para o médico, né? Em termos da nossa área, talvez eu possa encaminhá-lo para um neuropsicólogo, pensando que talvez possa ser um Alzheimer precoce. E posso mantê-lo em psicoterapia, talvez pensando como um quadro depressivo. E aí a evolução do caso vai me dizendo se de fato é A ou B. Ou, outro exemplo, imagine que eu trabalhe em uma clínica de saúde e chegue para mim um quadro de um indivíduo com sintomas psicóticos, com delírio e alucinação. E aí eu pergunte para o familiar se aquela pessoa já teve numa condição semelhante num outro momento da vida. E esse familiar diz, não, é a primeira vez que essa pessoa tem isso. Tá bom, eu posso pensar num transtorno psicótico breve. Aí eu pergunto para o familiar, ele fez uso de alguma substância, de alguma medicação? Não que eu saiba, mas se ele não sabe, né? Como que eu posso afirmar que sim ou que não? Talvez o paciente não se recorde, não saiba me dar uma informação precisa. Então pode ser induzido por uma substância, pode ser um quadro de esquizofrenia, mas a esquizofrenia tem que ter pelo menos 6 meses de duração dos sintomas. Então o médico entra com a medicação, cessa os sintomas psicóticos, acompanha o caso e aí ele vai vendo, a partir da evolução, qual é o possível e provável diagnóstico. Portanto, muitas vezes não é possível fazer o diagnóstico e estabelecer um plano de tratamento. Outro exemplo, imagine que uma mãe leve para avaliação um filho com suspeita de um quadro de autismo. E na avaliação, o clínico vê um caso limítrofe, ou seja, ainda não tenho clareza se se trata de um quadro leve ou se não há o diagnóstico, ele está ali. Eu costumava, quando eu estava em aula presencialmente, imaginando um azulejo, a linha divisória, então até aqui não há transtorno, a partir dali há transtorno. Quando a gente está muito perto dessa linha divisória, e aí? Eu não tenho certeza, eu não tenho como ter clareza desse diagnóstico. Eu falo para essa mãe que fecha critérios, mesmo estando na dúvida, eu digo para essa mãe que o filho dela não tem nada, talvez retirando o benefício de uma intervenção precoce? Não. A gente entra com a intervenção, a gente acompanha o caso e, se for o caso, ele vai se beneficiar dessa intervenção precoce. O que seria muito melhor do que fazer uma intervenção tardia. De fato, eu esperei 1 ano, 2 anos e eu vi que era autismo mesmo. Olha o tempo que você perdeu de intervenção. Então, vamos lembrar sempre dessa dica que o Dalga Larrondo nos dá. O diagnóstico psiquiátrico deve ser sempre pluridimensional, o antigo diagnóstico multiaxial. Meu coraçãozinho ficou até quentinho depois dessa, porque eu dou aula de psicopatologia há muito tempo e eu ensinei por muito tempo o DSM-4-TR. E o DSM-4-TR, ele estabelecia 5 eixos de transtornos mentais. Eu costumo dizer que ele era um lembrete para mim, para eu olhar todos aqueles aspectos.
Então, por exemplo, eixo 1 eram os transtornos clínicos. Todos os transtornos de ansiedade, de humor, sexuais, alimentares e etc., menos deficiência intelectual e transtorno de personalidade. Essas categorias vinham no antigo eixo 2. No eixo 3 era uma condição médica. Tem alguma doença, diabetes, tireoide, obesidade, algum tipo de câncer. Então, o indivíduo ele tem alguma doença que de alguma maneira possa prejudicar a condição de saúde mental dele? Devo anotar ali também. Eixo 4, muito amor pelo antigo eixo 4, porque ele me dizia assim, há algum problema com a justiça? Há algum problema de moradia? Há algum problema econômico? Há problema com o grupo de pares, de amigos, com relacionamentos? Então o eixo 4, ele trazia uma amplitude de situações, de condições que poderia levar ao adoecimento. E aí era uma pergunta clássica, todo ano eu recebia essa pergunta: professora, uma pessoa pode procurar terapia sem ter um transtorno? Claro! E aí, qual é a grande questão que vai mobilizá-la a buscar terapia? O antigo eixo 4, questões sociais e ambientais. Talvez um choque de cultura. Eu tenho uma determinada cultura, eu não moro tão próximo às pessoas que compartilham da minha cultura e eu não consigo me encaixar aqui, eu não consigo me sentir pertencente, ou eu não me sinto aceito, por exemplo. Então, quando o Dalgalarrondo fala que sentiu falta do diagnóstico multiaxial, eu falei, ai, que bom, porque eu também senti muita falta e eu acho que ele era muito importante. Além do diagnóstico multiaxial, ou seja, dessa análise de todas as áreas da vida do indivíduo, a formulação teórica. Então, lembra que quem vai me dar o suporte, o amparo para a intervenção é a abordagem teórica que eu uso, porque o diagnóstico em si, ele é descritivo. O que ele vai permitir que eu faça em termos de intervenção vai mais para o aspecto da medicação. Em termos de psicoterapia, eu preciso de um suporte teórico. E a formulação sociocultural. Então, todos esses elementos devem ser levados em conta na hora do diagnóstico. Então, continuando, ele vai falar da confiabilidade. Então, a confiabilidade de um procedimento diagnóstico, por exemplo, uma técnica de entrevista padronizada, uma escala, um teste, diferentes entrevistadores, diz respeito à sua capacidade de produzir em relação a um mesmo indivíduo ou para pacientes de um mesmo grupo diagnóstico em circunstâncias adversas, o mesmo diagnóstico. Ao mudar diferentes aspectos do processo de avaliação, o avaliador ou o momento de avaliação, o resultado final permanece o mesmo. Assim, quando a avaliação é feita por examinadores distintos ou em diferentes momentos, obtém-se o mesmo diagnóstico. Tem-se um indicador de reprodutibilidade do diagnóstico. O que isso quer dizer? Eu, Aline, usei uma escala X, sei lá, por exemplo, escala Beck, que atualmente está passando por um procedimento de reavaliação lá do SATEPS. Eu, Aline, usei a escala Beck, tá, de depressão e entrevista. Outro avaliador usou a escala Hamilton de depressão e entrevista. E outro avaliador usou um teste projetivo. E
Se o nosso procedimento é confiável, nós três chegamos ao mesmo diagnóstico, entende? E aqui nós temos um problema seríssimo na psicologia. Qual é a chance de profissionais de diferentes abordagens teóricas chegarem ao mesmo diagnóstico? Muitas vezes, isso acontecia muito quando eu trabalhava no Paraná, chegava a criança com diagnóstico de TDAH. Vamos refazer, vamos reavaliar, porque a gente sabe que o diagnóstico de TDAH, os sintomas têm que aparecer em pelo menos 2 contextos distintos. O profissional que fez a avaliação foi na escola, entrevistou outras pessoas do convívio da criança, que não os cuidadores, percebe? Então, independente da forma do instrumento que eu uso para chegar a uma conclusão em relação ao diagnóstico, o resultado deveria ser o mesmo. Isso seria a confiabilidade. Já a validade diz respeito à capacidade de um procedimento diagnóstico conseguir captar, identificar ou medir aquilo que realmente se propõe a reconhecer. Para saber se um novo procedimento diagnóstico é válido, é preciso compará-lo com outro que seja bem aceito e reconhecido como mais preciso, o que a gente chama de padrão ouro, capaz de identificar satisfatoriamente o objeto pesquisado, de certo modo, mais próximo da verdade. Como assim, Aline? Vamos imaginar o seguinte, eu falei da escala Beck de depressão, né? Vamos pensar que eu inventei uma nova escala que avalia sintomas depressivos. E eu quero saber se ela realmente avalia de uma forma precisa os sintomas depressivos. Então, eu vou aplicar a escala Beck de depressão, vou aplicar a escala que eu produzi para avaliar depressão e eu vou ver se os resultados delas convergem. Ou seja, supondo-se que na escala Beck de depressão os índices do indivíduo sejam muito baixos, nada indicativos de depressão, e na minha escala sejam muito altos. Tem uma coisa errada, tá? A validade também se refere à capacidade de o diagnóstico prever a evolução do caso, a resposta a tratamentos específicos e o desfecho final do transtorno diagnosticado. Isso aconteceu com um transtorno chamado transtorno disruptivo da desregulação da infância. Nós vamos ver esse transtorno no próximo semestre. Ou seja, crianças que na fase da mania tinham preponderantemente irritabilidade no lugar da euforia, que apresentavam comportamento agressivo, impulsividade, eram diagnosticadas com transtorno bipolar. Quando se acompanhava esses casos no médio e no longo prazo, se via que esse transtorno não se mantinha. E o transtorno bipolar, até onde se sabe, não tem cura. Ele tem o tratamento para minimizar o impacto do transtorno, mas a gente tem que tratar pro resto da vida. E aí, essas pessoas não evoluíam lá na adolescência, idade adulta, como bipolar. Diagnóstico errado. E aí vem o transtorno disruptivo de desregulação do humor. Então, acompanhando a evolução do caso, se via que era diferente do que era previsto. E que esses que eram diferentes tinham semelhanças entre si, vindo então uma nova categoria diagnóstica. Então vejam que a ciência, ela evolui. A psicopatologia, se a gente for pensar na evolução dos manuais diagnósticos, eles vão aumentando
a cada nova edição, porque se vão sendo catalogados os diferentes transtornos mentais. Então, se lá atrás a gente tinha o transtorno maníaco-depressivo, que era o bipolar, né? Se a gente tinha a esquizofrenia, que na época tinha até outro nome, enfim. Então, a gente vai aumentando o escopo de transtornos, ao mesmo tempo em que condições que se via como um transtorno mental deixam essa condição por se entender que não se tratam de um transtorno. Bom, então a gente viu algumas questões gerais e algumas especificidades do diagnóstico psicopatológico. O Dalgalarrondo, ele discute bastante a questão da rotulação que muitas pessoas colocam sobre o diagnóstico, no seguinte sentido: eu não gosto do diagnóstico, eu não apoio o diagnóstico, porque na minha percepção o diagnóstico rotula o indivíduo. Eu já entendo, pela minha prática clínica, pela minha experiência profissional, que o diagnóstico ou a ideia de que se tem algo que possa ser melhorado é o ponto de partida para uma intervenção de qualidade que vai me ajudar. Negar o diagnóstico, falar da questão da medicalização, né? Então a gente tem muito isso em relação à infância. TDAH não existe, nós estamos medicalizando a infância. A grande questão é, se a criança de fato possui o transtorno, se ela se beneficia de uma intervenção medicamentosa e psicoterapêutica, qual o problema? Claro, eu não estou isentando a escola, a família, de buscar formas alternativas de aprendizagem. Talvez aquela criança tenha sim uma dificuldade de interação com os pares, uma dificuldade em aprender a partir de determinado método de ensino, e nós vamos dar suporte a ela de acordo com essas necessidades. Mas quando há de fato um diagnóstico, ela só tem a se beneficiar por uma intervenção o mais precoce possível. Especialmente quando a gente fala em transtornos do neurodesenvolvimento, que nós vamos ver no próximo semestre, quanto mais cedo se começa a intervenção por conta da plasticidade cerebral, melhor são os resultados. E uma outra coisa que eu costumo dizer: o rótulo, ele vem de qualquer maneira. Por exemplo, se eu não tenho um diagnóstico de depressão, quantas pessoas falam: eu tinha um tio que, quando você pergunta para o paciente, tem algum histórico na família de alguma doença mental? Olha, diagnosticado não, mas pensando bem, tinha um tio meu que ele não trabalhou, que ele não casou, que ele seguiu morando com a minha avó a vida inteira. Não sei o que ele tinha, mas me parece que tinha alguma coisa estranha com ele, né? Ou, por exemplo, não, fulano é burro, fulano não aprende. O fulaninho, ele é dedicado, é estudioso, mas as coisas não entram muito na cabeça dele. Você tem que explicar, até que ele consiga entender. O fulano é agitado, meu Deus do céu, não para quieto. Nem saio mais, porque olha, vou jantar fora e só passo vergonha, porque parece um furacão por onde passa. E todo mundo fica me olhando com aquela cara feia. Melhor não sair não. Furacão, burro, lerdinho, que outros apelidos, né? Mal-humorado, rabugento, ranzinza. Quem sabe o mal-humorado, rabugento, ranzinza, o chato, sem graça, o sem sal, não possa ser um quadro distímico que possa se beneficiar de intervenção. Então pense o quanto os rótulos já não estão presentes e o quanto o diagnóstico correto e adequado
possa ajudar esse indivíduo a se compreender, a identificar as limitações e buscar estratégias para melhorar essas limitações.